A gente vai continuar acompanhando aqui no Band News no meio do dia, claro, essa história lamentável, triste, terror para as crianças e para os professores, um atentado numa escola em São Paulo que produziu uma morte e 5 feridos, e o agressor, o agora assassino, é um menino de 13 anos. A gente vai falar dessa história, vamos acompanhar, atualizar, ver como é que está o estado de saúde dos feridos, vamos ver como é que estão as investigações, falar sobre isso ao longo aqui do Band News no meio do dia e, obviamente, ao longo da programação, o que se está discutindo nesse momento, que informação se tem do agressor. Mas eu queria começar, Fábio França, ouvinte querido, ouvinte querida, eu diria que o trabalho da polícia sofreu 3 grandes interferências importantes, e eu estou chamando de interferência no sentido positivo. 3 desafios para mudar e melhorar o trabalho da polícia. Por enquanto não são mudanças, todas elas nacionais, mas são mudanças que precisam ser feitas de forma urgente. Basta ver o seguinte número. Em São Paulo, nos confrontos, resultado das operações da polícia para produzir prisão, acontece uma morte a cada 557 prisões. Rio de Janeiro, mesma lógica, confrontos, resultado de tentativa de prisão, na verdade, acontece uma morte a cada 29 prisões. Não é possível que 2 estados vizinhos tenham, um deles, uma polícia 20 vezes mais letal do que a outra polícia. Não faz o menor sentido. Tem uma coisa muito errada. Ou seja, uma pessoa que nasce no Rio de Janeiro, e eu estou falando de dados do estado. Se a gente pegar em algumas regiões, tem áreas onde há uma morte, um confronto que resulta em morte, numa tentativa de prisão, a cada 12 prisões. São Paulo, uma morte a cada 557 prisões. Rio de Janeiro, uma morte a cada 29 prisões, 20 vezes mais. Isso não é normal. 2 dados de 2 estados, dos mais importantes do país. Cada estado tem sua estatística e a gente tem polícias com números diferentes. Nesse momento, o governo federal discute a implantação de câmeras nos uniformes da polícia no Brasil todo. Não é uma decisão do governo federal, mas o governo federal vai desenvolver um programa, estuda um programa para financiar a compra ou a contratação do serviço. Hoje em dia não se compra mais a câmera, você contrata um serviço de gestão desse equipamento, que em São Paulo é um sucesso reconhecido. É um sucesso reconhecido. Reduziu a letalidade da polícia em 80%. Reduziu o número de lesões corporais em 60%, dados da Fundação Getúlio Vargas. É impressionante. Câmera. Só câmera? Não, claro que não é só câmera. Por quê? Câmera registra o que o policial faz de bom e o que o policial faz de ruim. É câmera mais treinamento. Câmera mais adoção de procedimentos operacionais padrão, que são conhecidos pelas forças policiais pelo apelido de POP. Até outro dia o Rio de Janeiro não tinha um procedimento operacional padrão. Não tinha nenhum. Nenhum. O que é um procedimento operacional padrão? É o conjunto de atitudes que deve ser seguida na hora de abordar uma pessoa, na hora de abordar um veículo, para o policial não cometer erros, preservar a integridade física, emocional da pessoa que está sendo abordada e preservar a integridade física do policial. Por exemplo, não faz parte de um procedimento operacional padrão fechar um carro pela frente. Porque se dentro tiver ali um marginal armado, ele atira pelo vidro da frente e mata o policial. Ao fazer o procedimento operacional padrão, a lista de
de cuidados é enorme. Por exemplo, uma abordagem clássica de uma pessoa tem lá 14 passos que devem ser seguidos, no caso da Polícia de São Paulo. Isso é muito importante. Portanto, câmera é a primeira mudança, que eu chamei de interferência, né? A primeira mudança na forma como a polícia trabalha. O servidor público que está na ponta de uma política pública, porque o policial é um servidor público na ponta de uma política pública, ele está lá na ponta mesmo, está operando com um grau de transparência máximo, que nenhum outro servidor tem. O enfermeiro, o médico, o funcionário administrativo, que pode enrolar, que pode dizer barbaridades, não tem câmera. Tem para o policial. E é bom que tenha. E é bom que esse programa corra o Brasil todo. E esse, portanto, essa é a primeira mudança. Não é a primeira em ordem, mas é a primeira que eu estou citando. A segunda mudança importante foi tomada pelo Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça decidiu no ano passado, e portanto a gente está colhendo os frutos no Brasil todo, e isso tudo vai interferir nas estatísticas futuras, que é uma interpretação sobre o que é a suspeita fundada na hora de uma abordagem. Por que a polícia para alguém? Aleatório? Não pode ser aleatório. Olha, eu olhei para aquele cara lá, vou parar. Olhei para aquele outro, não vou parar. Na blitz, para por amostragem. Estou parando numa blitz, eu tenho uma blitz, não é algo que se pode dizer, escolhi alguém. Não, eu tenho uma blitz e eu vou parando. Aquele carro lá está um farol queimado, vou parar. Aquele outro lá, eu vou parar também. É aleatório. Mas todo mundo pode ser parado. Outra coisa é, a polícia está andando na rua, alguém vê a polícia e começa a correr, a polícia vai lá, prende o cara, porque ele correu. Necessariamente isso é uma suspeita fundada? Tem casos de alguém, ele saiu de um terreno baldio com uma mochila. Vamos parar. Não pode. Por que não pode? Porque o que há de suspeito nisso? Alguém sair de um terreno baldio é suspeito? Se a polícia depois fundamentar a origem da suspeita, ok. Mas a gente tinha até então, até essa decisão do STJ, e continua a ter, e isso precisa ser implementado no Brasil todo, a polícia com o direito de parar qualquer um, por qualquer critério, e pronto. E aí vem a parte delicada. Quando para alguém e ele não tem nada, a pessoa é liberada e tudo que ela não quer é confusão com a polícia. Então ela não vai fazer boletim de ocorrência, não vai fazer nada. Não. Foi parado pela polícia. Ok. Mas quando a polícia acha alguma coisa, ela usa aquilo que ela achou como argumento para explicar por que parou. Só que quando parou, não sabia que tinha aquilo. Esse procedimento é essencial. Não pode parar se não tiver uma fundada suspeita. E o caso que produziu essa decisão do STJ era justamente alguém que foi pego, parado, e quando foram conferir, tinha cocaína. 1 grama, pouco tal, mas tinha cocaína. Aí ele foi condenado por tráfico de drogas. Pode-se até discutir o absurdo da desproporção, né? Condenação por tráfico de drogas com 1 grama de ouro. 1 grama de cocaína. Eu sempre falo 1 grama. Erro louco esse, viu? Que vergonha. 1 grama. Mas o fato é, você não pode usar o que você descobriu depois como argumento para explicar o que você fez antes. Porque não tem sentido. Não tem sentido lógico, não tem sentido jurídico, não tem sentido processual e a justiça não aceita. Então, também não tem sentido prático para o trabalho da polícia. Mas vários casos foram assim. Nós paramos fulano, quando olhamos, ele estava em suspeita fundada. Quando a gente foi olhar, estava lá cocaína, portanto, processa. E juiz dá. Tem juiz que deu condenação, teve TJ que deu condenação, foi parar no STJ, o STJ disse, não pode, isso não pode. Pô, mas o cara tinha cocaína. Bom, não pode. O princípio está errado. E, obviamente, o processo só vai para o tribunal superior, para um tribunal superior,
se há uma discussão em torno de algo que apontou um crime para alguém. Do contrário, não teria sentido. Então, ele foi condenado. E depois a discussão foi para no STJ, que concedeu um habeas corpus e tomou essa decisão. Não pode. O artigo 240, 244 do Código de Processo Penal diz claramente o que pode e o que não pode, e suspeita fundada não pode ser qualquer coisa. Eu acho que o policial não gosta disso. O policial não gosta disso. Mas depois o processo cai. Além de ser uma agressão com um monte de gente que depois é liberado e não tinha nada. Com a mesma suspeita fundada, não fundada, que usaram para prender um traficante aqui e outro ali. Eu costumo dar como exemplo, um exemplo horroroso, mas é um exemplo. Se alguém subir no alto de um prédio e jogar um ovo na cabeça de todo mundo que está passando, vai conseguir acertar a cabeça de um político ladrão, vai acertar a cabeça de um assaltante de banco, vai acertar a cabeça de um estuprador, vai acertar a cabeça de um assassino e vai acertar para isso a cabeça de milhares de pessoas ou centenas de pessoas inocentes. Então, jogar um ovo lá de cima do prédio na cabeça de todo mundo que passa é saber que vai, para fazer a justiça pegando uma pessoa malvada, vai pegar um monte de pessoas inocentes. Então a suspeita fundada, ela existe para evitar esse tratamento aleatório. E foi uma decisão do STJ. E o Supremo Tribunal Federal, isso foi o STJ, o Supremo Tribunal Federal está discutindo nesse momento um outro dado que também é muito importante, que é o perfilamento racial. Perfilamento racial. Nesse momento está sendo a discussão. O que é o perfilamento racial? É não dar à polícia o direito de parar alguém porque ele é negro. Porque ele é negro. Veja, não é que não pode parar um negro. Pode parar um negro. Mas não é... O crime é da ação praticada. A suspeita fundada tem que ser da ação praticada e não da pessoa que é o alvo. Então, alguém separado porque é negro, que é uma coisa absolutamente corriqueira nas ruas de todas as cidades do Brasil, não pode. Não pode. Essa está sendo a discussão do Supremo, que vai decidir alguma coisa sobre perfilamento racial. Não pode existir isso. Então, não pode parar porque é negro. É uma decisão que se vai tomar. Já não pode. Mas o Supremo vai definir isso com clareza, cravar. Já não pode, mas acontece. Então, perfilamento racial. Suspeita fundada que é infundada, porque o policial não consegue, na hora de escrever, o motivo que fez ele parar aquele, entre aspas, suspeito. Que depois se revelou até culpado. Mas se não tiver solidez na descrição do que é uma suspeita fundada, dançou. Alguém pode pensar, puxa, mas aí não vai prender ninguém. Prende. E mais, a abordagem é absolutamente improdutiva. É assim, de cada 100 abordagens, uma encontra alguém. Provavelmente aquele estava com suspeita fundada. Ou não. Mas não pode simplesmente autorizar que se pare todo mundo que quiser, do jeito que quiser, sem procedimento, sem nada, sob o argumento de que, puxa vida, isso tira a possibilidade da polícia trabalhar. Não tira. E, finalmente, a questão das câmeras, que é uma coisa fundamental para que a gente possa ter uma polícia mais próxima da sociedade. Isso protege também o policial. Protege o policial. O policial, ele não pode estar à mercê do que se diz do trabalho dele na hora em que ele abordou. Não tem jeito, não pode um negócio desse. Então, quanto mais a gente tiver procedimentos, quanto mais a gente tiver um conjunto de normas, mais em conformidade a polícia vai trabalhar. E a polícia é o agente do Estado que está em toda parte. Você vê, a gente tem programa Mais Médico, porque não tem médico em vários lugares, mas a polícia está em toda parte. E o policial
precisa estar, a exemplo dos professores, a exemplo dos médicos, a exemplo dos enfermeiros, precisa estar sendo capacitado. Então a gente pega, por exemplo, a polícia, uma polícia bem treinada, a gente tem polícias onde, para virar policial, o policial tem que estudar 2 anos fazendo academia. E tem outros lugares onde em 3 meses ele vira policial. Desculpa. Mas se em 3 meses ele vira policial, que treinamento ele recebe se o outro é em 2 anos? Na polícia de São Paulo, para sair de capitão para major, precisa ter mestrado. Para sair de major para coronel, precisa ter doutorado. Isso muda. São pessoas mais bem treinadas, pessoas mais preparadas, pessoas mais cultas, pessoas mais sólidas. Não só emocionalmente pela experiência, mas culturalmente também. Ficam mais complexas. Não, sai o fígado e entra o cérebro. Não dá para a maior virtude do policial ser a coragem. A maior virtude do policial tem que ser a disciplina. E isso protege o policial. Porque o policial destemido é o primeiro a tomar um tiro. O policial disciplinado, ao se proteger, ao ter na cabeça todos os procedimentos operacionais padrão, que, aliás, os estados têm que desenvolver, ele se protege. E é para isso que a gente quer. A gente quer um policial que trabalhe a vida inteira na polícia e, no final, se aposente. A gente não quer um policial que trabalhe 10 anos e tome um tiro. A gente quer um policial que consiga se aposentar. Olha, é de se perguntar qual foi a última vez que um policial morreu no Japão. Na Inglaterra, a mortalidade é baixa. Nos Estados Unidos, comparado ao Brasil, tudo comparado ao Brasil é assustador. A mortalidade de policiais também é baixa, mas a letalidade policial no Brasil é muito alta. Acabei de dar um exemplo assombroso. Então, 3 mudanças na forma de trabalhar da polícia que eu queria destacar e que são transformacionais. Acho muito importante, muito relevante. Não sei se você concorda comigo, se você discorda, mas esse é o meu ponto de vista sobre o assunto.